né? Então eu fiz umas anotações aqui de algumas lições sobre liderança extraídas do livro Monge Executivo. Bom, o primeiro é o líder, ele precisa saber ouvir. Eu acredito que o saber ouvir é do ser humano, sendo líder ou não. É algo assim primordial. Eu vejo que um dos hábitos, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é compreender para ser compreendido. Portanto, a gente sempre quer primeiro ser compreendido, não é mesmo? Mas por quê? Porque a gente não ouve, a gente não tem o hábito de ouvir o porquê da decisão ou das atitudes ou do comportamento das pessoas. Então, naturalmente, a gente é reativo, né? E não proativo. Então, eu acredito que quando o líder aprende a ouvir com atenção, tá? Porque ouvir todo mundo ouve. Então, quando a gente vai falar com o nosso liderando, eu prefiro pessoalmente, né? Olho no olho. Hoje, por exemplo, como eu mudaria isso? Eu não enviaria um e-mail ou um WhatsApp, né? Eu faria uma videoconferência, né? Eu faria um vídeo online ou se for individual, eu chamo no próprio WhatsApp, né? Hoje existem outros recursos se você quiser fazer uma comunicação com a equipe toda. Existe o Skype, o Zoom, o Meeting, tem vários, o Hangout da própria Google, para que a gente possa se comunicar, mas que as pessoas nos veem, né? Para ver o nosso comportamento, para sentir a nossa responsabilidade, para trazer confiança. Eu acredito que isso ainda é importante para o líder, não só uma comunicação escrita. Eu acredito que ela é muito fria, mesmo que daqui para frente a gente vai ter mais teletrabalho, home office, porém a gente vai precisar desse estar vendo a pessoa, olhando para ela, né, para poder entender que é necessário que esse olho no olho ele ainda faz muito sentido, mesmo nos momentos atuais, né? Então, o ouvir com atenção aquela pessoa, tá? Então, é olhar para ela no mesmo nível dela e fazer com que ela seja, se sinta importante, né? Que ela realmente seja ouvida. Não necessariamente que você tenha a resposta imediatamente, mas o ouvir é muito importante. A segunda lição a gente vê muito a questão da diferença entre poder e autoridade dentro das organizações ainda nos dias atuais, né? Muitas das pessoas, muitos líderes, eles usam do poder e não da autoridade. Então, qual a diferença? Depois eu vou até deixar escrito abaixo do vídeo. A diferença é que a autoridade é uma habilidade da gente convencer as pessoas a fazerem de bom grado aquilo que elas precisam fazer. Até porque, se dentro da minha equipe existem as pessoas que vieram trabalhar comigo e elas têm as suas funções descritas, elas sabem o que elas precisam fazer, então não preciso usar do poder para que elas façam. Porque caso eu precise usar do poder, que é coagir as pessoas a fazerem as coisas da minha maneira, tá? Porque existem várias maneiras de se fazer uma tarefa. Quando eu coajo as pessoas a fazer da minha maneira, eu estou usando do poder. E a gente sabe que o poder ele não funciona. Eu acredito que ele não tenha funcionado nunca, né? Não gosto dessa palavra nunca, mas eu acredito que ele não tenha funcionado em lugar nenhum. A autoridade, sim. Então, eu como líder, né, como escolha de ser líder, eu preciso desenvolver a habilidade da autoridade, de ser exemplo, de servir, de mostrar o que é o ideal. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter ali um bom relacionamento com a nossa equipe, com o nosso time, tá?
Porque o poder, ele corrói relacionamentos, ele não constrói, tá? Isso é fato. A gente vai entender que quando a gente é muito autoritário, muito mandão, não conseguimos tantas coisas. A gente pode olhar até para a educação de filhos. Isso pode ser que também não funcione, tá? Então, é bom a gente pensar na questão da diferença entre poder e autoridade. É fato que você é líder. Muitas das vezes os líderes, os gestores, eles são donos do negócio e eles têm o poder de decisão. Isso é fato, poder de decisão, mas não poder nos relacionamentos, tá? Para que isso fique claro, tá? Se você tiver que usar o poder, muitos clientes me perguntam, Andréia, mas e se eu precisar usar o poder? Eu não posso usar em nenhuma hora, em nenhum momento? Não. Se você tiver que usar o poder, você não precisa ter essa pessoa na tua equipe, tá? Essa é a orientação que a gente dá. Outra coisa é a gente manter um relacionamento com as pessoas e tarefas em equilíbrio. O que é isso? Muitas das pessoas têm a aptidão técnica, elas conhecem muito tecnicamente daquilo que ela faz. Porém, ela dificilmente, às vezes, tem a habilidade de se comportar, né, de uma forma respeitosa, a maneira, o tom de voz para se falar, o ouvir, né, tá dentro aí. Então essas habilidades, elas também precisam serem desenvolvidas, tá? Tanto é que o que a liderança é permeada em quê? A liderança é permeada na confiança. Então, se você não tem confiança nesse liderado, né? Então, se você não tem respeito por ele, se você, além da habilidade técnica que você tenha, você não desenvolve habilidades emocionais, comportamentais, isso dificulta qualquer relacionamento. Uma outra coisa é quebrar alguns paradigmas, né? De que a minha equipe eu não vou fazer o treinamento X ou Y porque eles não mudam mesmo, tá? A dificuldade de mudança é do ser humano, é normal a gente desenvolver a dificuldade de mudança. Porém, ela é necessária. Muitas das mudanças de comportamento, muitas mudanças de processos dentro das nossas empresas, é necessário que se faça. Principalmente nos dias atuais, vão acontecer mudanças enormes. É mais fácil que a gente aceite essa mudança para que ela possa efetivamente fazer sentido, né? Não mudar porque eu quero, mudar porque o mercado exige hoje que a gente faça algumas mudanças e a liderança também, né? Então a gente tem que entender que quando a gente resiste a essa mudança, a gente não transforma a nossa empresa. Porque se a gente está fazendo sempre da mesma forma, com toda certeza a gente vai colher os mesmos resultados, né? Então a gente também precisa, como líder aí, servir. Muitos dos líderes querem serem servidos, tá? Aí o que acontece? O nosso liderando, ele se preocupa em servir o líder e não o cliente, tá? Então a gente tem que olhar para o centro de tudo é o cliente e não o líder ou o gestor. E muitas das empresas, a liderança dá essa conotação de que ele é mais importante do que o cliente, né? Principalmente aquele que usa do poder. Então, na verdade, não. Quem é mais comprometido com o meu cliente, esse é o liderando que você tem que olhar com bons olhos, tá? Não aquele que puxa o seu saco ou que faz agrados para você, muitas vezes desnecessários. A quinta é respeitar as opiniões. Muitas das vezes a gente ouvia, espero que nesse novo modelo de gestão isso não aconteça, que os mais jovens eles não têm nada para nos ensinar.
E a gente sabe que tem. Eu acredito que esse momento em que a gente está vivendo, os jovens estão nos ensinando habilidades, até mesmo de comportamento, não é mesmo? Então, a gente precisa entender que os jovens também têm muita coisa para nos ensinar. E a gente vai conviver no ambiente de trabalho, dentro das organizações, com gerações diferentes, tá? A gente vai ter geração Y, geração X, geração Z, tudo na mesma empresa, no mesmo contexto, seguindo os mesmos valores, os mesmos propósitos. Isso é muito importante ser lembrado. Porém, é uma divergência de opiniões grandiosas, mas muito importantes. Elas são, inclusive, interessante, né? A criatividade, tudo aquilo que... juntar a criatividade com a experiência daquele mais velho, com as técnicas daquele que é muito técnico e as habilidades comportamentais daquele que tem essas habilidades bem desenvolvidas. Então, eu acredito que isso tudo é muito importante. Eu percebo muito dentro das organizações, quando a gente vai fazer, ou eu ajudo a participar, a fazer as contratações, né, para as empresas, como o líder procura pessoas com características muito próximas às características deles, tá? E isso não é indicado, até porque senão eu vou me manter na zona de conforto e a minha empresa vai ficar sempre na mesma. Então a gente tem que olhar muito para essa questão aí, né? De respeitar, valorizar as opiniões contrárias, que colocar na mesa se você for fazer um banco de ideias, por exemplo, você vai perceber que essas opiniões contrárias surtem muito efeito. Lembrando, né, da liderança, que é influenciar as pessoas a trabalharem por objetivos comuns, tá? E que o líder ele deve servir. Nós conhecemos grandes líderes como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, próprio Jesus Cristo, que lideraram, né, de uma forma servidora, que isso é bastante interessante, sermos exemplos, né? Uma outra coisa que é muito falado e contextuado também no livro O Monge Executivo, é que ele fala que o amor está relacionado com a liderança, sim. Não aquele amor de relacionamento, mas um amor fraternal, o amor para o autor é respeito, confiança, os elogios, fazer os depósitos, né? Que a gente fala da conta bancária emocional. Depósitos é tudo aquilo que a gente agrega valor para a relação. E as retiradas é tudo aquilo que a gente desmerece o relacionamento, né? Então, que a gente desvaloriza o ser humano, né? O indivíduo, no caso. Então, para que a gente entenda que tipo de amor é esse, né? É a paciência, a bondade, a humildade, a abnegação, o perdão, a honestidade, o compromisso, o feedback, a comunicação, tudo isso é uma forma de amar, né? Essa é a maneira que a gente pode chamar aí desse amor aí. O líder ele precisa mostrar, principalmente nesse momento, o autocontrole. A gente precisa dar atenção para a equipe, para que ela possa entender a importância dela, principalmente nessa hora de tanta mudança, de tantas incertezas, de tantas inseguranças, de tantos medos. E muitas das vezes a gente está percebendo em algumas organizações uma onda crescente, né, da espiritualidade. Então, a gente olhar para a espiritualidade dentro das organizações. Espiritualidade fora de religiosidade. Espiritualidade no caso de
se preocupar com a natureza, fazer as orações, cada um na sua crença religiosa, se respeitar, isso é muito importante, fazer o uso da espiritualidade para que as pessoas se sintam mais humildes, que elas possam fazer mais o bem ao próximo, no caso, as ações sociais dentro das empresas, isso faz muito sentido hoje, né? Então, trabalhando a espiritualidade. A gente olhar que o ser humano, o indivíduo, ele precisa ter uma parada, ele precisa respirar, ele precisa, às vezes, fazer uma meditação. Nós vemos empresas que têm salas de descanso hoje, né? Nessas salas de descanso, pode ter ali um momento de tirar esse estresse do dia a dia. Então, fazer essa parada, meditar, fazer alguma atividade física, olhar para isso com bastante cuidado, né? Que isso faz muito sentido também. E claro que a gente tendo esse olhar para a empresa, a gente promover um ambiente de trabalho favorável aos nossos liderandos, que hoje a gente vai estender aos home office, né? Como que eu vou ajudar a esse ambiente? Como que esse ambiente ele precisa ser favorável, né? Mesmo sendo no home office. Então eu preciso ter cuidados, por exemplo, com a ergonomia desse colaborador para ele não adoecer. Então eu preciso hoje, o que a gente tem feito hoje, né, nessa quarentena, né, nesse momento de Covid-19, né, coronavírus, a gente tem dado algumas orientações que não são diferentes das orientações que a gente dá para as empresas. É que dentro da empresa, a correria, o dia a dia é tão tumultuado que as pessoas não fazem as paradas necessárias. Elas não se levantam para fazer dar uma andadinha, para buscar uma água. Então, ela não vai ao banheiro às vezes, muitas das vezes ela fica lá protelando aquilo, procrastinando. Então, são cuidados que a gente orienta, tá? Para que sejam feitos. A postura da cadeira, né? A altura da mesa. Porque como a gente está em casa, muitas das vezes a gente vai adaptar o lugar. Mas essa adaptação tem que ser cuidadosa. Então, eu acredito que nós, como líderes, não sei como a gente vai fazer isso no futuro, nos home office, no teletrabalho, mas eu acredito que a gente precisa olhar muito para esse ambiente, né? Fazer com que esse ambiente fique o mais próximo do profissional possível para que seja produtivo, inclusive, né? Uma coisa que eu tenho percebido e que também é uma das lições que o livro nos traz, é que muitos dos líderes eles não assumem responsabilidades. Eles colocam as responsabilidades para os seus liderandos. E a gente precisa olhar para isso com muito critério, porque nós escolhemos a liderança e nós somos responsáveis por todas as nossas escolhas. Então, se a gente vai tomar uma decisão, nós é que somos responsáveis por todas as consequências dessa decisão. Então, o líder ele precisa tomar a frente das decisões, tá? Isso é meio que interessante se olhar, porque nesse momento de conflito, o que fazer, né? Na situação X ou Y, com tudo que está acontecendo. Muitas das vezes o líder ele está colocando a responsabilidade para o seu liderado e isso não é saudável, tá? Nós precisamos assumir mesmo que a gente cometa alguns erros, tá? Isso é bem olhar bastante para isso. A outra lição que ele deixa, né? É muito comum ele falar no livro e que eu gosto muito de falar isso para as empresas, é sobre quando a gente dissemina visão e valores
missão organizacional da empresa, na verdade, a comunicação no geral, porque missão e visão hoje em dia ficou um pouco obsoleto. A gente vai ter que desenhar um propósito, né? Que vai acontecer daqui para frente, porque aquele modelo de gestão ficou para trás, aquele modelo de trabalho ficou para trás e a gente vai ter que olhar de uma forma diferente. Talvez não faça mais sentido a minha missão e a minha visão, né? Os valores, sim, os valores se perpetuam ainda, né? Que eles realmente se perpetuam. Mas a missão, visão, talvez não faça mais sentido a gente tentar escrever algum propósito. Porém, quando a gente escreve missão, visão e valor dentro das empresas, a gente coloca num quadro bonito na parede, tá? E muitas das vezes, alguns líderes agem em desacordo com aquilo que está escrito, que está exposto e que foi escrito por ele, né? Então a gente precisa ser bem coerente com relação a essa comunicação. Eu comunicar aquilo para o meu cliente, para o meu fornecedor, para a minha equipe, mas eu preciso agir, né? Não só dizer que o valor da minha empresa é confiança, é respeito, é humildade, é compromisso, se eu mesmo falho com alguns desses valores. Então, esse é uma dica, né? Eu acredito que o líder, ele deve ser o agente inspirador, né, da sua função como líder.